Olá, não sei se já estão aí. Oi, Dani, Ana Paula. Agora a gente tem que começar super rápido porque só tem meia hora, então tem que ser super eficiente na chegada e no tempo de começar. Gente, muito boa tarde, quer dizer, boa noite a todas vocês. Eu espero que a luz hoje esteja melhor do que na semana passada. Nós estamos na nossa fase experimental de banquinhas de meia hora, para a gente ver se as coisas funcionam, se isso é bom para vocês ou não. E o nosso tema de hoje eu coloquei no feminino para ser um pouco coerente com o que a gente vem fazendo aqui, mas ele devia ser no masculino, né? Que é isso que se chama um orientador, porque ainda é, em grande parte das áreas, uma figura masculina, né? É muito bom ver você também, Eliana. É tão bonito ler isso, né? Obrigada, Nilson. Eu vou falar dessa vitória. Lembra, vocês me concedem entre 3 e 5 minutos. Parece que eu estou roubando, ainda usando 5 minutos com uma banquinha de meia hora para a gente falar as coisas enquanto vocês chegam. Algumas pessoas reclamaram da banquinha de meia hora, dizendo por que essa pressa, até abusada. E é engraçado porque é bonitinho, né? É uma maneira de dizer isso aqui é um momento tão bacana. Obrigada, né, Carolina? É uma blusa nova que eu comprei. Eu só uso roupa mais ou menos, sim, tentar me arrumar quando venho pra cá, porque é um momento de me encontrar com tanta gente. Como eu já disse, as artes da banquinha eu não me recupero. Eu não sei quem deu a sugestão de uma feiticeira ali. Mas eu fico toda semana, gente, depois da banquinha, olhando as sugestões de vocês para ver o que o Ramon vai sugerir, porque ele não combina comigo, né? Ele só aceita. O resto todo ele combina, menos a banquinha. Ele só aceita um pouquinho de sugestões. Essa semana eu parecia que tinha a cintura daquela moça que fez jejum de 7 dias, né? Eu disse, por favor, assim, tem coisas que eu não me recupero. Eu queria muito celebrar com vocês essa ação dessa semana. Foi uma vitória muito importante. Vocês acompanharam aqui o que vocês acompanham, a gente acompanha junto, que é esse ódio, essa violência, né? Então é uma ação que tem um efeito pedagógico. E eu queria muito agradecer o que se chama extensão das universidades. Então, foi um grupo de extensão da Universidade de Brasília, chamado Projeto Cravinas, que está aqui no Twitter também. Elas são todas mulheres muito jovens, muitas ainda sequer formadas, que fizeram essa ação. Então, ela se torna ainda mais bonita, né? Sob a supervisão de advogadas formadas, que eu sempre sei que algumas estão aqui, e elas estão aqui hoje porque nós temos uma relação de orientação. Eu queria dizer que eu continuo ouvindo histórias, então se vocês tiverem alguma referência, alguma dica, por favor, me passem. Eu ontem ouvi uma história muito marcante de uma mulher que morreu há 10 dias, foi a irmã que me contou. Talvez tenha sido a história que eu ouvi mais próxima da ferida do luto, né? Do Piauí, de Teresina. Então foi muito impactante para mim. Mas eu quero continuar ouvindo, a cada nova escuta parece que eu preciso ouvir mais, né? Eu imagino que vocês vivam as mesmas coisas nesse momento de um desalento que não vai embora. Então, todo o meu abraço a esse momento tão intenso da pandemia no Brasil. Para terminar, eu queria muito pedir que vocês olhassem a história de Paola, que eu publiquei essa semana também aqui, desde um artigo antigo. Paola é uma menina cuja história foi muito trágica no Equador, que se suicida depois de uma violência sexual da qual ela engravida, e o aborto era proibido por estupro no Equador. E uma decisão recente dessa semana da Corte Constitucional do Equador autoriza. Então eu trouxe para vocês a história de Paola essa semana. Se em algum momento vocês não viram,
tá 2 posts atrás, tá? Então a gente começa com o nosso tema de hoje. Essa semana eu queria dividir com vocês que para escrever o capítulo que foi Reparar, do livro com Ivone, que eu estou cumprindo, desde aquela nossa banquinha de procrastinação, eu consegui encontrar meu ritmo, então eu terminei o capítulo Lembrar, fiz agora, terminei a edição do capítulo, são capítulos pequenininhos, tá, gente? Do capítulo Reparar, e passei a semana lendo Judith Butler para pensar um dos conceitos do capítulo de Reparar, que foi o de comoção e o de evasão, de quando algo evade o marco de poder. Tá? Então eu sempre disse que eu ia contando o que eu estou lendo. Podemos começar, gente? Ana Paula, é bonito, tá avançando, e eu queria muito agradecer vocês. Eu não sei, aquela banquinha foi pra mim, não sei, um beliscão, sabe, assim, foi mágica pra eu me engrenar, tá? E algumas de vocês passaram a me pressionar no inbox, dizendo assim, cadê? Tá fazendo? Cadê? Fez hoje? E isso é muito bonito. A gente subverte as formas de cuidado, a gente subverte as relações esperadas de poder e a gente se torna cuidadoras uma das outras, responsáveis uma das outras, né? Isso é muito bonito. Eu vou começar, certo? Desativei os comentários e eu tento voltar nos últimos 10 minutos. Então eu tenho 13 para falar. O que é isso que se chama orientadora e orientador? Se a gente pronunciar alto, né, orientadora, ela é uma palavra forte pra caramba, gente. A gente tem alguém na nossa vida que é uma orientadora. Então, eu queria que a gente estranhasse essa palavra, assim como a gente faz de graça com as palavras de coach. Vamos estranhar isso. O que é esse lugar que pode ser um lugar super bonito na vida, ele pode ser um lugar de um encontro duradouro e que se encontra formas de transgressão das formas de fazer. Mas estranhando inclusive a palavra, né? Eu não tenho outra para botar no lugar, se vocês tiverem eu adoraria ouvir, mas eu queria estranhar minha orientadora e as minhas orientandas. Talvez a gente tirando o sentimento de posse, e não é aquela confusão que eu criei sobre minha esposa, não, mas é sobre esse uso irrefletido dos possessivos, sabe? A gente começa a também subverter aquilo que eu acredito que essa relação não é e o que ela não deve ser. E eu vou falar me distanciando de quem eu sou. E eu tenho várias, das quais eu tenho uma relação de orientação que estão aqui, né? E que eu tenho certeza que depois... E elas são as melhores para me dizerem o quanto eu sou também miserável nesse encontro. Porque a gente diz muito, e eu fiquei lendo o que vocês escreveram, dizendo, relação difícil, é como um casamento que pode terminar em divórcio. E eu não queria bancar a boazinha de dizer pode ser bonita, mas ela pode ser uma relação muito bacana. Então, eu queria começar pelo que ela não deve ser. E que serve para mim e para eu tentar redescrever a cada dia. Primeiro que a sua orientadora, olha o possessivo, né? Que a orientadora, ela não pode ser uma tirana. Ela não pode ser alguém que você sinta medo, ela não pode ser alguém que dá aquele buraquinho na barriga, sabe? De ansiedade. Se é isso que está acontecendo, essa relação está errada. E a melhor coisa é trocar. É trocar. Porque você não vai passar 2 anos, 4 anos, e um tempo longo, porque você pode viver essa relação de uma maneira muito fraterna, feliz, cuidadosa, com esses sentimentos. Ele tem que ser um sentimento que a gente pode pensar depois. Que sentimentos são esses? Ela também não é a sua psicanalista, até porque se eu me esperarem isso de mim, eu vou ser a psicanalista de Bagé, né? Com, sei lá, com um toco na cabeça. Então, não é isso também. Eu acho que é isso, né? Ele dá uma paulada no joelho. Então ela não é essa, não pode ser tirana.
Isso não quer dizer que ela não tem uma relação de poder, que não tem uma relação de corrigir coisas, que essa é uma relação de muito poder, né? Ela também não pode ser alguém inalcançável. E que eu falo de mim mesma. Desde que eu saí daí, eu me tornei menos disponível do que o que eu era. Então, eu queria que com quem eu trabalho entendesse que talvez seja porque eu tô confusa, o tempo me atropela, como alguém que se perde nos papéis, nas notas. Mas ela tem que ser disponível quando você busca. Ela não pode ser essa figura que não se alcança, essa figura tão distante que você tem que marcar reunião para daí a 3 meses. Mas ela também não é alguém que está toda hora no seu WhatsApp, né? Os com quem eu trabalho, eu estou o tempo inteiro no WhatsApp para eles. Mas como é essa relação do uso do tempo e do que se reclama dela? Algumas pessoas esperam ter reuniões todas as semanas, 1 a 1. A minha experiência me mostra que quanto menos nós individualizarmos, é melhor. Quanto mais nós construímos relações que são de grupo, com aquela figura que se chama orientadora, mais forte nós ficamos. Então a pergunta é, ela é disponível para quê? E você se disponibiliza para quê? O terceiro, ela não pode ser, e ninguém é, nenhum mito. Mito não por causa do nosso... por essa figura que se chama mito na presidência, né? Ela não pode ser uma celebridade. Então, tira as pessoas do trono, tenta imaginá-las que elas têm as mesmas angústias que nós temos, como pagar a prestação do fogão, como fazer uma faxina no banheiro, como outras coisas mundanas que vocês queiram imaginar. Não importa quantos prêmios ela tenha ganho, eu tenha ganho, ou quanto as pessoas falem meu nome com sobrenome, que é sinal de que, né, é alguém no mundo. Jamais se imagine como ganhando uma medalha, dizendo eu sou orientanda de fulana. Isso é passageiro, não só porque a história é sua. Então é você que tem que se apropriar dela e ninguém pode desapropriá-la de você. Então, eu queria dizer que a gente não pode deixar as fantasias da vida acadêmica e os poderes, porque eles são poderes espoliadores, se apropriarem de uma história que é sua. O texto é seu, a história é sua. A pesquisa pode ser até compartilhada, o tema pode ser até compartilhado. Mas nós temos que construir formas de colaboração e não formas de apropriação. Se você vem do campo, aí dos laboratórios, certamente você vai levantar a mão, imagine se a gente estivesse junto e você ia dizer, mas Débora, no meu laboratório, o chefe do laboratório diz que tudo que eu escrever também é dele. Eu queria dizer, e talvez seja dos poucos momentos que eu queria que vocês dissessem, a Débora lá naquele banquinho do domingo disse que isso está errado. Que nós podemos até construir coisas juntas, mas não é que o que eu faço é seu, é porque nós estamos fazendo algo juntas. Então eu não acredito nisso, de que porque você orienta alguém, você é coautor de alguém. A coautoria é algo que você pode construir juntos. E eu sei que algumas universidades têm sistemas de seleção que as vagas são dessa figura que se chama orientador. Então é quase que uma guilda do passado, em que você coloca pessoas para serem os seus protegidos. Não pode, nós temos que lutar que não seja assim, que essas estruturas não permitam que vagas, ainda mais de universidades públicas, sejam propriedade de alguém, né? Na verdade, eu me oferto para alguém, e esses alguém dizem, isso faz sentido a sua oferta. Então a orientadora tem que ser alguém que oferta coisas para serem compartilhadas, porque alguma coisa foi acumulada no tempo, né? Mas isso não quer dizer que sabe tudo, entendeu, gente? E aí a pergunta é, que coisas que têm que ser compartilhadas? Que aí eu começo a dizer
o que eu imagino que é uma boa orientadora, usando no feminino. A boa orientadora oferece uma boa leitura. Eu estou adjetivando. Ela não é uma censora, ela não é a única que faz leitura, não é a sua única leitora, ela é uma boa leitora, entre outras. Então, o que eu sempre recomendo às pessoas que consideram que a minha leitura é uma forma de partilha, que elas peçam várias leituras antes de chegar em mim. Não só porque elas estão mais fortes para receber a minha leitura, para que a minha leitura não seja tomada como uma censura, e para que ela esteja ainda mais preparada para me ouvir. Mas para que eu seja uma boa leitora, nessa partilha de leitura, é preciso que esse encontro seja baseado em confiança mútua. Não há, gente, essa relação de uma troca intelectual sem confiança. Eu não sei nem dizer se há alguma relação que não seja contratual ou esporádica na vida entre estranhos que não precisa de confiança, que não precisa da verdade. E quando a confiança terminou, e confiança passa por uma admiração, e a admiração ela é mútua. É admirar de que alguém está crescendo, de que alguém está descobrindo coisas, de que alguém tem vivências que você não era capaz de imaginar que poderiam fazer perguntas àqueles fenômenos, àqueles eventos. Aquela relação não se encontra. Então, ela é alguém que oferece uma boa leitura. Ela é alguém que oferece oportunidades. Porque se há um acúmulo de algo nessa figura, é um acúmulo de oportunidades. Isso é qualquer teoria sobre regimes de desigualdade, gente. Você vai acumulando relações, conhecimentos, possibilidades. Isso tem que ser distribuído. É nosso dever distribuir. Então, é dever de uma orientadora distribuir, não é caridade. Nós chegamos ao lugar de orientadora para exercermos a distribuição dos privilégios, dos benefícios, dos conhecimentos, do que vocês quiserem chamar, dos livros, daquilo que for considerado um bem a ser partilhado. E o terceiro, sua orientadora é uma defensora. Ela tem que ser a sua defensora. Não importa o quanto vocês entrem em desacordo, não importa o quanto vocês discutam sobre uma determinada passagem, na hora em que vai para uma banca, que é um momento de julgamento, ela é a sua defensora. Aquilo que você não responde, você responde. Se alguém ataca você, você ataca junto. Então, não existe. Então, eu diria que ela é uma leitora, uma facilitadora e uma defensora. Isso quer dizer que aquelas regras que a gente diz, olha o Lattes, veja o que a pessoa já publicou, veja se ela atua na sua área, mas é menos importante do que isso, que vai qualificar uma relação de confiança duradoura e de troca. Então, estranhe algumas frases e eu prometo que eu termino esses 2 minutos. Minha orientadora quer e eu não quero. Se assim for, gente, se você está pronunciando essa frase, minha orientadora quer e eu não quero, mude de orientação. Vocês podem se adorar, mas se por alguma razão a sua tese, a sua dissertação não está saindo, você não está conseguindo escrever com essa pessoa, seja porque você admira muito, seja porque você a respeita muito, muda, conversa sobre isso. Mas muda de orientação se isso for ajudar você a terminar. Eu estou falando de mim, e isso já aconteceu antes comigo. Se você faz essa frase, eu não gosto dela, eu tenho medo dela, mude. Mude. Não acredite em quem diz que você não pode mudar. Você tem que dizer, eu admiro, eu respeito, eu sinto afeto, eu sinto que ela cuida de mim. E numa fórmula, gente. Isso não se expressa todos os dias, pode ser um dia que uma R e a outra R, e nós vamos, né? Ela tem que ser uma relação baseada numa generosidade. Eu prometo terminar. Se você diz, eu tô com ela porque ela é famosa, essa é a maior tolice que eu posso ouvir. Sem esses afetos, você não tem nenhum ganho das vantagens que poderia ter pela fama dela.
porque o reconhecimento não é contagioso. Então eu sempre acho graça quando alguém diz: eu sou orientado pelo doutor, professor, fulano. Não é contagioso, gente. Não se transfere, se distribui. E a distribuição exige esforço, exige tempo, exige consistência. E muitas vezes uma desconhecida, se é que cabe essa palavra, tá, gente? Alguém começando a carreira de orientação, ela pode oferecer muito mais a você por uma relação horizontal e de mútua partilha. Então eu termino dizendo que a sua orientadora pode errar, e sou eu falando, né? Mas ela pode errar nos modos, ela pode errar no que ela sugere, ela pode errar nas palavras. Mas se você sentir que é genuíno, que há uma generosidade, tudo se arranja. Mas se você sentir hegemonia, poder, posse, espoliação, mude. Porque uma relação de orientação ela não é baseada nisso. E lembre sempre, o tempo passa, gente. Quem eu orientei há 20 anos atrás, hoje tem muito mais abundância do que eu. E certamente, se esse encontro foi generoso, essas pessoas hoje me protegem muito mais do que qualquer coisa que eu possa ter oferecido a elas. Então, nós temos que pensar nos ciclos da vida, em que nós temos que fazer esses encontros, que são tão especiais, que é o encontro sobre a criação, o encontro pedagógico, o encontro entre pessoas que estão mutuamente aprendendo, para a construção de redes duradouras de confiança. Espero que faça algum sentido a vocês, especialmente para aquelas que estão dizendo que vivem em relações abusivas com seus orientadores. Qual a importância da generosidade? Porque, essencialmente, uma orientação é partilha. É partilha de ideias que você tenha, é partilha de leituras que você já fez. Se você quer que aquela pessoa não precise ler tanta coisa, então você diz: lê isso. Ela é uma generosidade em que você diz: eu conheço alguém que pode ajudar você. É generosidade porque você diz: essa chance, não importa que eu não tive, mas essa pessoa pode ter. E eu quero vê-la dando um salto que eu não fui capaz de dar na minha geração, na minha vida, no meu momento. Então você tem que se realizar na realização da outra. Eu não consigo ver outra palavra que não seja generosidade. Eu não vi quem perguntou, mas eu estou aberta. Eu acho que sempre... Acho de verdade, gente. Nós temos uma limitação para a expressão dos nossos afetos. Nós falamos: não gosto, isso aqui eu adoro. E saber dosar qual é o qualificador dos afetos humanos que nós temos que colocar no centro dessa relação. Talvez eu esteja errada em chamar generosidade, mas eu talvez precise ouvir um melhor do que se não for generosidade. Eu vou para as perguntas, me esqueci. Foi a Ana Souza que perguntou a importância da generosidade. A Tata pergunta: como abordar com o orientador quando ele usou dados meus em apresentações individuais e não me comunicou? Abertamente, Tata. Abertamente. Você vai falar: fulano, eu queria te dizer que me causou surpresa você usar dados que nós podíamos ter combinado juntos sobre como apresentar. Eu queria saber, me perguntaram se aquilo era minha pesquisa ou não era. Preciso chegar brigando, fazer a pergunta. A interpelação, ela já é suficiente para causar uma surpresa no que foi esse uso indevido. O Paulo pergunta: qual é o impacto da falta mútua de respeito, admiração e paciência na relação entre essas duas pessoas, né? Ela pode levar você a não conseguir terminar. Ela pode levar você a ter esses sentimentos que as pessoas falam, síndrome de impostor. Para que usar o seu tempo, que tem que ser dedicado a criar a alegria da descoberta, a remoer sentimentos ruins? Todas as vezes, gente, a gente tem que abrir o caderninho e dizer assim: a gente já está vivendo uma pandemia, a gente já está vivendo com essas mulheres que queriam vestir Prada, mas vestem
lá da feira da minha terra, a feira do passarinho, sapato, e numa pandemia de 400 mil pessoas morreram, a gente já tem sofrimento demais na vida. A gente não vai ter com uma figura que nos causa, como diz a Thaís, ansiedade. Então é cortar, gente, é trocar, é mudar. Nós não somos propriedade de ninguém nessa vida, muito menos de uma relação de orientação e de orientada, né, gente? Isso serve para mim, tá, Paulo? Para quem estiver me ouvindo aqui, para casa, uma dezena que eu trabalho, que diga, Débora, o que você falou hoje serve para nossa relação, amanhã eu vou mudar de orientação. E eu estou preparada. O da Butler é quadros de guerra, tá? E o que eu mostrei foi vida precária. O principal medo, Emerson, de mudar de orientação é essa ideia, e é verdade, por isso que tem que se tomar muita cautela e ter uma estratégia política para a mudança da orientação, é que os professores são uma corporação e eles se protegem. E há sempre uma suspeição de que por que alguém está mudando de orientação? Será que houve casos graves como racismo, homofobia, assédio, falta de integridade ética, dificuldade de relacionamentos? E há, como diz o Rodrigo, muita falta de maturidade porque se opera um perigo de risco mútuo. Se nós permitirmos os alunos entrarem e mudarem de orientação, isso aqui virou bagunça, eles não vão conseguir terminar no prazo, sempre tem uma interrupção nos processos quando se muda de orientação. Mas nós estamos conversando aqui de pessoas com capacidade de fazer uma reflexão afetiva, ética, política sobre essas relações. E que é muito melhor que elas se movam com... me permitam usar esse adjetivo, com civilidade, com dignidade, do que manter como ideia de propriedade. Mas o que eu quero dizer, eu não estou discutindo aqui o elemento político, o elemento corporativo de poder que há entre os professores. Inclusive de dizerem, nós não vamos permitir. Eu estou fazendo uma conversa sobre quase que uma ideação dos valores éticos de como deve ser, me entendem? Mas eu não estou ignorando que isso está imerso em uma relação de poder e relações de propriedade e de, muitas vezes, de abuso, né? Mas eu queria dizer que a ideia que está por trás dessa relação são ideias muito sublimes, tá? Olhem essa pergunta da Janete. E se não houver outra pessoa no programa que possa orientar, como trocar? Eu tenho muitas dúvidas, Janete, sobre essa ideia de que só há uma pessoa que possa nos orientar. Porque aqui parte de uma ideia de que a orientação é baseada na especialização. E a orientação que eu quero mostrar é que ela é baseada em outras formas de encontro também. E você pode buscar os elementos da especialização em relações colaterais, que não precisa ser da formalidade da orientação. A relação de orientação ela é carregada de relações de poder e se a quais você não está funcionando, ela é melhor mudar. E você pode buscar a especialidade da qual você precisa e você busca em outros encontros. Certo? O que deve contar mais na hora de escolher um programa de pós-graduação, orientador ou corpo docente? Às vezes o programa é fraco e o orientador é excelente. Renan, eu acho que é Renan, né? Eu diria que aí passa pelo que você quer viver em 2 anos de mestrado ou 4 anos de doutorado, ou o tempo que for do seu pós-doutorado, né? Eu faria, essa é uma resposta de uma decisão afetiva do que você quer viver. Você quer viver essa ideia de uma coletividade como um aluno, uma boa biblioteca, uma determinada cidade, se você pode fazer essa escolha, ou se isso não está ao seu alcance, você tem que fazer uma pós-graduação onde você consegue pagar suas contas. E ali você vai tentar se encontrar com as pessoas que têm. Então, eu não daria uma fórmula, né? Eu daria aquela que vai ser, o que vai tornar a sua trajetória, a trajetória que mais vai aquietar a sua própria vida, para que você faça aquilo que você tem que fazer, que é pensar, criar, escrever, terminar e daí se lançar junto nesse mundo de pessoas que precisam pensar e transformar o bolsonarismo. 6h30, gente. Eu queria dizer que foi
foi bacana, foi rápido demais, tinha tanta coisa para falar, mas eu prometo que a gente faz mais um. E eu vou respeitar o tempo e terminar às 5h30. Deixa eu dar um abraço em vocês. Aí a primeira escrever um abraço e até o próximo domingo. Domingo que vem é Dia das Mães. Eu queria pedir licença a vocês para a gente não fazer, por um respeito a tudo que eu venho ouvindo na pesquisa das mulheres que morreram. Era um momento de solenidade de um dia tão importante, que pode ser para o comércio, mas que é um momento que essas famílias estão vivendo a intensidade desse luto. E aí a gente volta no domingo, dia 14, eu acho, né? Dia 8, sei lá, o dia 15, o seguinte. Um abraço em todo mundo. Hoje parece que não funcionou a meia hora. Um beijo, viu? Até domingo, daqui a 15 dias.